Bom, então vamos a mais uma aula de química, né? Hoje vamos falar de 4 grupos funcionais: aminas, amidas, nitrilas e nitrocompostos, né? Esses compostos são compostos chamados de nitrogenados porque todos eles têm na sua composição o nitrogênio, certo? Eu sou a professora Ângela Ferreira, eu peço que continue assistindo o vídeo para entender um pouquinho mais desse assunto e curta o vídeo, por favor, e vamos seguir. Bom, a primeira função que a gente vai falar é das aminas. As aminas, elas são definidas como compostos derivados da amônia, onde você substitui 1, 2 ou 3 nitrogênios por cadeias carbônicas, né? Aí você pode ter, por exemplo, aqui, se você substituir um hidrogênio por uma cadeia carbônica, você tem uma amina primária. Você substitui 2 hidrogênios por cadeias carbônicas, você tem aminas secundárias, e por 3, você substitui os 3 hidrogênios por 3 cadeias carbônicas, você tem a amina terciária, certo? E falando das aminas, esse grupo funcional, a nomenclatura é dada pelo nome do radical ou dos radicais e a terminação amina. Por exemplo, aqui, né, a gente tem aqui 3 carbonos ligados a uma amina primária, então a gente vai dar o nome de propilamina, né? Porque vem aqui de 3 carbonos, né? O il, porque eu estou falando de um radical, e a terminação amina, ok? Outro tipo de nomenclatura que a gente pode dar, né, que a gente tem que dar, é quando tem uma amina aqui, por exemplo, amina secundária. Então, eu vou ter que indicar essas duas aminas, né, em ordem alfabética. Então, seria aqui etil, né, porque seria esse grupamento primeiro, lamina. Então, etilmetilamina, certo? Aqui eu tenho um outro grupamento, eu tenho uma amina aqui terciária, certo? Eu vou indicar todos esses grupos ligados ao nitrogênio, também em ordem alfabética. Então, aqui seria o butil primeiro, ok? O isopropil, né, que seria esse grupamento aqui, e a vinila, que seria quando você tem o nome usual desse grupamento aqui, quando você tem dupla ligação. Ou poderia ser a etila, né? Porque tem a dupla ligação. Então, eu poderia indicar, mas o mais correto seria a vinila. Então, butil, isopropil, vinilamina, certo? Ok? Outro exemplo aqui de amina seria aqui, né? Onde você também tem uma amina primária, e aí você vai indicar a posição dessa amina, né? Porque ela tá como se ela fosse uma ramificação. Hexan 2 aminas, ok? Amina. Aqui você vai ter a amina ligada ao carbono 3, né? Ao carbono 3, esse carbono aqui. E no carbono 2 você tem uma insaturação, hexan 2 em 3 aminas, ok? Quando você tem, novamente, as aminas com um radical, você indica lá em que carbono ela tá. Então, eu vou ter aqui, contando desse carbono, eu vou ter 2-metil, pentan, 3 amina. Quando você tem um ciclo, né? Ciclo hexanamida, ok? Essas foram as aminas. As amidas, elas são caracterizadas por você ter uma carbonila, que é um grupo C-O, oxigênio, ligado diretamente a um nitrogênio, como esse aqui, ó, C-O, e ligado ao nitrogênio, certo? Que pode estar ligado, esse nitrogênio pode estar ligado a 2 hidrogênios, ou pode também ter uma substituição desses hidrogênios, conforme a gente vai ver daqui a pouco. Então,
A fórmula estrutural da amina simples seria assim, né? Esses hidrogênios aqui não são substituídos. Quando eu substituo o hidrogênio, um dos hidrogênios por carbono, eu tenho uma fórmula estrutural de uma amina monossubstituída. E quando eu substituo os dois, eu tenho a fórmula estrutural de uma amida de substituída. Então, com uma substituição, tem uma amida simples, com uma substituição do hidrogênio, eu vou ter a amida monossubstituída e com duas substituições a amida dissubstituída, ok? Então, como que eu dou nome para as amidas? Prefixo, infixo e o nome amida. Prefixo indica a quantidade de carbonos, infixo o tipo de ligação e a terminação amida. Aí, por exemplo, aqui a gente tem uma amida com 5 carbonos. Então, a gente tem a pentanamida, ok? Outra aqui, uma amida ramificada. Eu preciso numerar a minha cadeia, indicar os radicais, né? No caso, no carbono 3 ali, eu tenho um isopropil. Na cadeia principal, eu tenho um hexanamida, ok? Um outro exemplo aqui, né? Aqui a gente tem uma amida monossubstituída, ok? E eu tenho aqui a minha cadeia principal. Então, eu vou ter eu vou indicar essa substituição colocando a letrinha N. N quer dizer essa cadeia que está ligada a essa amina, a esse nitrogênio aqui. Então, N-etil, e aqui eu tenho um grupamento etil. 3-metil hexanamida, ok? Então, toda vez que eu tiver aqui o hidrogênio próximo ao nitrogênio, ligado ao nitrogênio substituído, eu vou usar o N para identificar qual é o grupo que está ali, qual é o radical que está ali. Aí aqui eu tenho uma outra amina, né, com um radical, né, contando, tá aqui, ele vai estar no carbono 3, então eu tenho 3-metil pentanamida. Aqui com uma insaturação, eu vou indicar essa insaturação. Então, no carbono 4 eu tenho um grupamento etil, a cadeia principal eu tenho 6 carbonos, então eu tenho X. No carbono 5 eu tenho uma dupla ligação, terminação amida, ok? Outro exemplo aqui com amida com hidrogênio aqui substituído por um carbono, então vou usar novamente o N, e eu tenho um grupamento metil, N-metil, butanamida, ok? Aqui, quando eu tenho os dois hidrogênios substituídos, eu vou indicar os dois utilizando o N. Ó, N-etil, N-metil, lembrando que eu tenho que usar sempre ordem alfabética. Propano, prop, né, que é 3 carbonos aqui na cadeia principal. Propano, ligações simples entre carbonos, então é propanamida, ok? Os nitrocompostos, eles contêm o grupo nitro, que é o NO2, em suas moléculas. Os nitrocompostos aromáticos, uma informação importante, eles são utilizados como explosivos. Um exemplo desses nitrocompostos explosivos é o trinitrotolueno, né? E eles têm essa carinha aqui, ó. É uma cadeia carbônica, onde você tem um NO2 ligado a essa cadeia carbônica, ok? Então, essa é a cara dos nitrocompostos. Como que você dá nome ao nitrocomposto? Nitro, prefixo, infixo e terminação O, ok? Então, vamos lá. Aqui eu tenho o NO2. Então, eu tenho um grupo nitro, tenho 5 carbonos na cadeia principal, ok? Vou indicar aonde está o grupo nitro, então 2-nitropentano, certo? Beleza. Um outro exemplo aqui, eu tenho aqui 2 radicais, né? Radicais metila, então eu vou indicar esses radicais metilas, eles estão no carbono 3 e no carbono 4, então 3,4 dimetil. No carbono 2, eu tenho um grupo nitro, 2-nitro,
pentano, que tem 5 carbonos na cadeia principal. Um outro exemplo aqui, a minha cadeia principal seria essa daqui, ó, certo? E eu tenho 5 carbonos nessa cadeia, né? E eu tenho aqui um radical ligado ao carbono 2. Então, teria o quê? 2-etil. No carbono 1 está ligado no grupo nitro, então um nitropentano, certo? Um outro exemplo é quando ele está ligado a um benzeno, certo? Então, aqui eu vou ter o nitrobenzeno. O TNT é quando a gente tem 3 grupos nitro no anel benzênico, né? Você teria o trinitrotolueno, que é a mesma coisa do TNT, que é utilizado para fazer algumas bombas, dentre outras coisas. Então, seria esse aqui que eu desenhei, o trinitrotolueno, ok? E as nitrilas são compostos que você tem na cadeia carbônica ligado ao grupo carbono-nitrogênio, certo? Então, isso caracteriza essa função. Para dar nome, prefixo, infixo e nitrila. Prefixo indica a quantidade de carbonos, infixo indica o tipo de ligação e nitrila indica a função, né, que é a função nitrila. Aí um exemplo está aqui, né? Você vê o CNH3, o CN aqui, então isso aqui seria uma nitrila. Indicar quantos carbonos tem na cadeia principal, indicar os radicais, né? A primeira coisa você indica aqui os radicais, começa sempre a contar do carbono próximo ao grupamento nitrila, né? Desse carbono aqui. A gente pode perceber que no carbono 2 a gente tem um agrupamento etil, no carbono 4 um grupamento metil. Você tem 7 carbonos na cadeia principal, então esse tem um heptano nitrila, ok? Esse outro aqui, você também tem aqui a cadeia principal, certo? Você vai partir desse carbono aqui para fazer sua contagem e vai indicar o radical. Então, no carbono 3, a gente tem um grupamento isopropil, né? Tem 5 carbonos aqui, então tem pente. No carbono 4, eu tenho uma dupla ligação. Então, eu tenho que usar o então seria pente 4-eno-nitrila, certo? Então, aqui, outro grupamento nitrila, né? O que a gente tem aqui? É o CN. Então, aqui a gente tem o decano-nitrila. Tem 10 carbonos aqui nessa cadeia, ok? E quando ele está ligado a um anel benzênico, você vai ter a benzeno-nitrila, certo? Então, esse é o tipo de nomenclatura das nitrilas e dos compostos nitrogenados, principais compostos nitrogenados. Então, eu espero que vocês tenham entendido esse vídeo, né? Entendido as principais características desses grupos funcionais. Eu peço que curta o vídeo se ainda não curtiu, né? Para divulgar o trabalho, né? O YouTube, ele quanto mais curtidas e comentários você recebe, mais o conteúdo chega para as pessoas, mais conteúdo chega para as pessoas, né? Então, eu peço para vocês que curtam o vídeo, por favor, que deixem nos comentários dúvidas, sugestões, e o meu muito obrigado.